Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos responder e comentar as questões de plástico ocular, a prova teórico-prática e a prova teórica 1, tipo A, do CBO 2020. Logo na quarta questão, o enunciado é o seguinte: as imagens abaixo apresentam uma paciente em investigação de blefaroptose à esquerda, em supraversão e 2 minutos após iniciar a supraversão. Considerando a principal hipótese diagnóstica, com base nos dados apresentados, é correto afirmar que: bom, essa paciente está sendo investigada de blefaroptose à esquerda e ela foi submetida aqui ao teste do estresse, que é você pedir para o paciente olhar para cima, em supraversão, e observar se a fraqueza no músculo levantador da pálpebra superior e no músculo reto superior, como nesse caso aqui já está apresentando também, como ela vai se apresentar até depois desse teste de estresse. Aqui você pode perceber que depois de alguns minutos, depois de 2 minutos após iniciar a supraversão, essa pálpebra esquerda aqui já praticamente não abre, mas você observa também que a pálpebra direita já apresenta uma pitose e uma compensação aqui pelo supercílio bem importante, né? Então, isso aqui nos fala a favor de uma miastenia gravis. É a primeira hipótese que a gente vem em mente. Então vamos ler as opções. A condição responsável pelo quadro caracteriza-se tipicamente por não apresentar disfunção oculomotora. Olha, os casos de miastenia graves, geralmente eles apresentam uma pitose plus, ou seja, uma pitose com alguma alteração da motilidade extraocular. Então aqui você já percebe que além da pitose, ela tem aqui já começa a apresentar um déficit de supradução desse olho direito. Então, errado. O teste sugere uma disfunção na junção neuromuscular. Bom, essa alternativa está certa, porque a miastenia gravis é uma alteração na junção neuromuscular. O diagnóstico clínico da principal suspeita é baseado na alteração palpebral associada à anisocoria. Não, aqui se tivesse você tivesse suspeitando de síndrome de Horner, né? Você poderia até correlacionar com alterações pupilares, mas esse caso aqui apresenta-se tipicamente uma paciente com uma suspeita fortíssima de miastenia gravis. Os dados apresentados são característicos de desinserção do levantador da pálpebra superior. A gente sabe que na desinserção do levantador da pálpebra superior, essa pitose não piora com o teste do estresse, né? De você pedir para o paciente olhar para cima e segurar por um tempo. Um outro teste propedêutico de grande valor preditivo para diagnóstico de miastenia gravis é o ICE-PEC test. Consiste em você pegar uma bolsa de gelo e colocar no olho do paciente por em torno de uns 2 minutos e observar o comportamento da pitose. Se a pitose melhorar bastante após o gelo, é um forte indicativo também de miastenia gravis. Isso aí de vez em quando eles colocam na prova. Um paciente com pitose, colocando uma bolsa de gelo no olho e depois mostra a foto após a bolsa de gelo e a pitose melhora bastante também. Então, a resposta da questão número 4, letra B de bola. O teste sugere uma disfunção da junção neuromuscular. A questão 8 mostra uma sequência de figuras, de ilustrações, e pergunta: as figuras abaixo ilustram os passos de uma cirurgia para a correção de obstrução lacrimal. A estrutura mostrada pela seta na última figura corresponde a... Então aqui ele mostra a sequência de uma cirurgia de dacriocistorrinostomia externa, em que você vê aqui a incisão, aqui você vê a abertura da pele do músculo orbicular e a exposição da fossa lacrimal, com a luxação do saco lacrimal. Aqui apresenta uma osteotomia, da região da fossa lacrimal. Aqui ele faz um retalho na mucosa do saco lacrimal. Em seguida, ele faz um retalho na mucosa nasal e anastomosa a mucosa do saco lacrimal com a mucosa nasal. Então, essa seta aqui representa a mucosa nasal se anastomosando com a mucosa do saco lacrimal. Então, a resposta correta aqui seria mucosa nasal. Se ele estivesse apontando a estrutura de cá,
seria a mucosa do saco lacrimal. Mas como ele está apontando a estrutura de cá, é a mucosa nasal. Então a resposta dessa questão aqui seria mucosa nasal. A nona questão, o enunciado diz o seguinte: as fotos abaixo são do mesmo paciente, sendo a segunda a de maior aumento do canto medial e a terceira do perioperatório. Assinale a alternativa correta. Então você vê aqui um paciente, uma hiperemia na região medial da pálpebra superior, com uma tumefação importante aqui na região do ponto lacrimal e dos canalículos. Aqui você vê um edema importante na região do ponto lacrimal e do canalículo. E aqui você vê uma concreção, né, um dacriolito, uma pedra saindo dessa região do canalículo. Então a gente pode concluir aqui que trata-se de uma canaliculite. Então o paciente em questão apresenta uma canaliculite. Vamos às opções. A mais provável etiologia é a por Candida krusei. Não, a gente sabe aqui que a causa mais comum de canaliculite é a infecção pelo Actinomyces israeli. Trata-se de uma condição incomum e muitos pacientes são diagnosticados tardiamente. Isso é verdade. Existem vários artigos dizendo que a canaliculite é uma das afecções palpebrais e de vias lacrimais mais tardiamente diagnosticada, mais subdiagnosticada, porque muitas das vezes esses pacientes são tratados como ordéolo, como conjuntivite crônica, como tracoma, como dacriocistite aguda, como calásio recorrente e ficam andando de consultório em consultório sem o diagnóstico correto. O saco lacrimal geralmente está distendido e inflamado. Não, se a infecção é no canalículo, essa infecção geralmente poupa o saco lacrimal, que na maioria das vezes apresenta-se sem nenhuma alteração. Quando não se resolve espontaneamente, há boa resposta ao tratamento clínico tópico, sendo rara a conduta cirúrgica. Pelo contrário, muitas das vezes os pacientes ficam tratando com colírio antibiótico, corticoide, com um monte de terapêutica sem nenhum resultado. Isso só vai melhorar com essa cirurgia em que você faz a canaliculotomia e a retirada desses dacriolitos com posterior lavagem com antibiótico e eliminação dessas pedras. Então a resposta correta aqui, letra B de bola. 10ª questão, aparece uma foto A e B mostrando um paciente com dilatador mostrando um médico com dilatador de ponto lacrimal entrando verticalmente e em seguida horizontalizando o dilatador de ponto lacrimal. Essa manobra aqui a gente usa para dilatar o ponto lacrimal. Isso aqui não é uma sonda, então você não vai fazer uma sondagem, não tem como você passar essa parte todinha aqui pelo canalículo. Então esse instrumental aqui é um dilatador de ponto lacrimal, em que primeiro você entra na vertical, porque o canalículo se inicia verticalmente e depois se horizontaliza um pouco para entrar um pouquinho no canalículo, só com o objetivo de dilatar o ponto lacrimal. Então, o que representa essas figuras A e B? Duas técnicas diferentes de sondagem da via lacrimal de drenagem? Primeiro que isso aqui não é nem sondagem. Então, duas técnicas diferentes, isso aqui você vai sondar para onde na vertical? Aplicação de laser para realização de dacriocistorrinostomia transcanalicular. Primeiro que isso aqui nem é uma sonda de laser. E segundo que você vai fazer uma cirurgia a laser assim desse jeito, sem paramentação, sem nada. 2 passos sequenciais para a dilatação do ponto lacrimal inferior. Sim, o primeiro passo você entra na vertical, depois você horizontaliza. Medidas de distância vertical e horizontal do canto interno para a escolha do tamanho adequado do tubo de Jones a ser implantado cirurgicamente. Foi bonita essa alternativa aqui, mas não tem nada a ver. A medida do tubo de Jones você faz dessa região da carúncula até o local que ele vai sair na cavidade nasal. Então aqui não tem como ser essa medida. Então, e como isso aqui é um instrumental chamado dilatador de ponto lacrimal, a alternativa correta aqui seria a letra C de casa. 11ª questão. A figura ilustra uma visão em corte sagital da porção lateral da pálpebra superior e sua relação com o globo ocular. Escolha a alternativa correta. Aqui ele está mostrando todas as glândulas que existem na região palpebral. Eu considerei essa aqui uma das questões mais difíceis da prova teórico-prática, porque requer muita atenção e requer um conhecimento da anatomia e
requer um conhecimento do posicionamento dessas glândulas em relação ao globo ocular. Então vamos primeiro desmistificar. Número 1, uma glândula grande sendo cortada aqui pelo levantador da pálpebra superior. Então isso aqui só pode ser a glândula lacrimal principal. Essa glândulazinha aqui localizada no fórnice conjuntival só pode ser a glândula lacrimal acessória de Krause. Essa aqui no folículo piloso, ela é a glândula de Zeiss. E essa aqui um pouquinho mais na frente, sudorípara modificada, é a glândula de Moll. Essa aqui é a glândula de Meibomius. Essa aqui na parte superior do tarso superior é a glândula de Wolfram. Essa aqui perilímbica são as glândulas de Mans e essa aqui são as criptas de Henle. Então vamos lá para as alternativas. A estrutura identificada pelo número 8, uma glândula de Moll, uma glândula sudorípara modificada, pode dar origem a um cisto gorduroso de Zeiss? Não, se ela é glândula de Moll, ela não vai originar um cisto de Zeiss. Cisto de Zeiss se ele tivesse sido identificado pelo número 7, então é errada. A estrutura identificada pelo número 1, glândula lacrimal principal, tem secreção merócrina, ou seja, écrina, de conteúdo seroso? Sim, a glândula lacrimal é uma glândula écrina que fabrica cuja sua secreção é serosa. Então, a alternativa B já está correta. As criptas de Henle são identificadas pelo número 2? Não. Número 2, que fica no fórnice, são as glândulas de Krause. Os calásios têm sua principal formação na estrutura de número 7. 7 é a glândula de Zeiss. O calásio tem sua principal formação nas glândulas de Meibomius. Então, a alternativa correta aqui, letra B de bola, e eu considero essa uma questão muito difícil, que você tem que ter gravado o nome e a localização de todas essas glândulas que fazem parte das pálpebras e anexos. Questão de número 13. Escolha a alternativa que contém a correlação correta entre o diagnóstico, aqui, e as malformações congênitas da pálpebra representada nas figuras A, B, C, D. De cara aqui você vê uma pálpebra colada na outra, né? Uma pálpebra superior apresentando uma continuidade com a pálpebra inferior, né? A pálpebra superior apresentando uma continuidade com a pálpebra inferior. Isso aqui é um anquilobléfaro ou ancilobléfaro. Então, 3 seria A. 3A. Você vê que o 3 não tem nenhuma que é A, então você já mataria a questão aqui, letra A. Mas tudo bem, se você não soubesse. Letra B de bola, você vê aqui uns pelinhos aqui verticais aqui nessa região. Isso aqui é chamado de epibléfaro, né? Isso aqui, essa preguinha aqui virando os cílios para cima, chama-se epibléfaro. Então, epibléfaro 1B. 1B. Então, se você soubesse só isso, você já acertaria a questão também. Isso aqui é um epicanto, né? Então, 4C. Também, mais uma vez, se você soubesse só isso, você já matava a questão. E a letra D é como se fosse um equitrópiozinho marginal. Isso aqui é chamado de euribléfaro. Então, 2D. Então, ó, 1 epibléfaro B, 2 euribléfaro D, 3 anquilobléfaro A e 4 epicanto C. A questão eles facilitaram um pouco, né? Dava para ter dado uma confundida bastante interessante aqui nessas opções. Aqui, se você soubesse só uma, com certeza você já acertaria a questão. Então, alternativa correta aqui, letra A. As imagens abaixo mostram lesão na pálpebra superior direita, respectivamente, antes e após o tratamento com propranolol. Qual o diagnóstico mais provável? Isso aqui, eu cantei essa pedra várias vezes nas reuniões que a gente tem com os nossos residentes, que era uma questão que provavelmente ia cair várias vezes nas próximas provas do CBO. Que agora o tratamento mais eficaz
e mais utilizado para correção de hemangioma capilar em criança é o beta-bloqueador, que é o propranolol. Então a criança fez uso de propranolol e o hemangioma capilar regrediu aí praticamente 100%. Então a alternativa correta aqui é hemangioma capilar. Gravem isso, que isso aqui ainda vai cair muitas vezes na prova do CBO. Agora a prova teórica 1, que é a prova sobre anatomia e histologia, fisiologia de tudo, né? Do olho, pálpebra, vias lacrimais, etc. Órbita. Sobre a via lacrimal, é correto afirmar: o músculo de Horner envolve os canalículos superior e inferior e é inervado pelo terceiro par craniano. O músculo de Horner ele é formado pela porção profunda do orbicular pré-tarsal e vai se ancorar lá na crista lacrimal posterior. Ele é um músculo importante na bomba lacrimal. E ele envolve os canalículos superior e inferior. Não, quem envolve os canalículos superior e inferior é a porção mais superficial do orbicular pré-tarsal. E como sendo orbicular, ele é inervado pelo sétimo par craniano. Então essa alternativa A está errada. O canalículo comum difere dos canalículos superior e inferior, pois não possui as características elásticas desses últimos. É uma questão a se considerar, porque como os canalículos superiores e inferiores eles estão mais superficiais na pálpebra, eles podem se tornar mais elásticos por conta disso. Letra C. Quando o olho está aberto, o ponto lacrimal superior é mais lateralizado que o inferior. Isso aqui, quem assistiu minha aula de vias lacrimais, anatomia, sabe que eu sempre falo que devido ao crescimento ósseo mais rápido da maxila em relação ao osso frontal, isso empurra o ponto lacrimal inferior para ficar mais lateral que o superior. Então, o ponto lacrimal superior é mais medializado e o ponto lacrimal inferior é mais lateralizado. Então, aqui fala o contrário, que o ponto lacrimal superior é mais lateralizado. Está errado também. Na fase descendente do piscar, o ponto inferior move-se no sentido lateral. Pelo contrário, ele move-se no sentido medial para coaptar com o ponto lacrimal superior. Isso aqui, na hora que você pisca, o orbicular faz a bomba lacrimal e traciona tanto o canalículo, tanto o ponto lacrimal superior quanto inferior no sentido medial. Então a resposta correta dessa questão aqui é a alternativa C de casa, tendo em vista que o canalículo comum é uma estrutura um pouco mais profunda, formada pela junção do canalículo superior com o inferior, já praticamente adentrando no saco lacrimal. Questão 94, também é uma questão que eu sempre falo para os nossos residentes, que isso aqui sempre vai cair de um jeito ou de outro. A pálpebra inferior, em sua porção central, sequencialmente da margem anterior para a posterior, é constituída por... Então, se você está vindo da pele para dentro, para a conjuntiva, você vai ter pele, porção ciliar, sim, linha cinzenta, que também pode ser chamada de músculo de Riolan, orifício das glândulas intertarsais e conjuntiva. Então eu já vou de cara aqui marcar a letra A, que é a correta. Pele, músculo retrator da pálpebra? Não. Pele, músculo de Riolan, glândulas de Meibômios, depois você vai ter a linha ciliar, os cílios ficam depois das glândulas de Meibômios? Não. Mucosa queratinizada, a primeira? Não. Então, a resposta correta aqui, letra A mesmo. Assinale a alternativa correta. O movimento de levantamento do supercílio durante a expressão de espanto é realizada pelos músculos corrugador do supercílio e prócero? Não, quem levanta o supercílio é o músculo frontal. Quando você toma aquele espanto que você levanta a sobrancelha, quem está agindo ali é o músculo frontal. E o músculo corrugador do supercílio e prócero, na verdade, eles abaixam a cabeça do supercílio, né? Então são músculos que fazem um abaixamento do supercílio, não um levantamento. Então, errado. O movimento reflexo de piscar é realizado principalmente pela contração da porção orbital do músculo orbicular do olho? Não, é a porção pré-tarsal que faz esse movimento de reflexo, né? Então, não é a porção orbital, ela é responsável pelo fechamento forçado da pálpebra, pelo aperto da pálpebra. Então, também errado. O ligamento transverso superior, o ligamento de Whitney, aquela faixa branca que separa a aponeurose do músculo,
corresponde à transição entre o corpo do músculo levantador da pálpebra superior e suas fibras aponeuróticas. Então, certo aqui, ó. Já marcaria essa questão aqui como alternativa certa, a letra C. Diante da sensação de perigo, ocorre uma maior abertura do olho por estímulo simpático do músculo levantador da pálpebra superior. Pegadinha! Porque o estímulo simpático produz a contração do músculo de Miller, que realmente produz uma maior abertura ocular. Mas não o músculo levantador da pálpebra, ele tem estimulação parasimpática, do terceiro par. Então, o estímulo simpático provoca a contração do músculo de Miller. Então, o que torna essa alternativa errada. Então, a alternativa correta aqui, letra C de casa. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. A prova teórico-prática e teórico não foi muito difícil. Então, tá aí meus comentários e minha resolução das questões. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, inscrevam-se no canal. Como falam minhas filhas aí, ative o sininho das notificações. Compartilhem e um grande abraço aí para todos.